Bom dia a todos, bom dia a todas. Esta é a live do mês de novembro da Associação Brasileira de Estudos do Século XVIII. Ontem, um pouco antes do horário previsto, o professor Antônio Carlos, presidente da ABES, fez os testes juntamente comigo e nós percebemos que havia uma estabilidade muito grande no Instagram. Para evitar aquela situação desagradável de que cai e volta, nós decidimos então optar por uma segunda alternativa, que é a gravação offline então da live e a disponibilização para todos, tanto pelo Instagram quanto na página da ABES do YouTube. Então, pedimos a compreensão de todos e a gente espera que o resultado seja mais acessível para o público, uma vez que a gente tem a live completa sem aqueles problemas técnicos. E a interação poderá ser feita através de mensagens no Instagram ou de comentários ou no YouTube também. Eu começo me apresentando. Eu sou a professora doutora Lilian Cristina Monteiro França e sou professora aposentada da Universidade Federal de Sergipe, professora pesquisadora do Instituto de Matemática, Arte e Tecnologia de São Paulo e também sou secretária da ABES 18 e ajudo na construção dos projetos de comunicação e de redes sociais também da ABES 18. O tema desta live é o gênero-retrato no século XVIII. Quando eu falo gênero-retrato é porque a pintura ela tem tradicionalmente alguns gêneros clássicos. O primeiro, como vocês veem, a paisagem, depois o retrato, aqui em cima uma natureza morta. Depois nós temos gêneros bíblico, mitológico e histórico. Esses são os temas clássicos, então, da pintura. Claro que existem muitos outros, mas esses são os cânones, digamos, da pintura. O retrato é, então, o mais famoso desses cânones. O que é um retrato? É uma representação ou delineação de uma pessoa, especialmente do rosto, feita a partir da vida por meio de desenho, pintura, fotografia, gravura, voltando-se para a busca de uma semelhança. Esta é a definição mais clássica que está no Oxford Dictionary. Então, o retrato mais famoso é a Mona Lisa, o mais conhecido, o mais polêmico, né? Tanto pela sua forma de representação, quanto pelo seu sorriso enigmático, o sorriso de La Gioconda. Então, esta é a representação de um retrato mais famosa que nós temos na nossa história, né? É interessante notar que na nossa história nós podemos perceber que houve um incremento do uso do termo portrait em língua inglesa. Então, o próprio Oxford Dictionary, ele faz um levantamento de vários dos seus termos. E aí a gente tem esse gráfico que mostra como a partir da segunda metade do século XVIII, a frequência desse termo, do uso desse termo em língua inglesa, aumentou bastante. E isso tem a ver, né, segundo a nossa hipótese de trabalho hoje, justamente com o iluminismo. O iluminismo, ele fez com que o retrato, embora esse não fosse um objetivo do iluminismo, mas o seu conjunto dentro da sociedade, levou uma mudança no grau de importância e de valorização do gênero retrato. Aqui nós temos um retrato também muito clássico, o retrato do Jacques-Louis David, Napoleão cruzando os Alpes.
Vejam, esse retrato, ele não está ligado do ponto de vista de semelhança nem com a figura do Napoleão, do imperador, nem com a figura do seu cavalo. Então é um retrato idealizado que deixou para a história essa imagem grandiosa do imperador em seu cavalo. Né? E talvez o cavalo não fosse nem um cavalo com o qual ele cruzou os Alpes, mas houve essa hipervalorização, né? Então a gente rompe com aquela semelhança do ponto de vista mais estrito e vai trabalhar com um conceito de semelhança mais amplo. Né? O Napoleão não tinha essa estatura, entretanto ele foi assim retratado por um dos mais importantes pintores da época, o Davi. Ali a gente tem um dos primeiros retratos do século XVIII, só para a gente estabelecer um padrão de comparação. Esse retrato de Luís XIV, em trajes de sagração, então ele vai mostrando como o retrato já reúne ali alguns elementos que vão denotar a sua nobreza, a espada, o bastão, as roupas, detalhes, a coroa, detalhes que vão mostrando preocupações não só com a semelhança, mas com o seu caráter, a sua virtude, a sua nobreza. O Rigaud foi um pintor que ele teve muita fidelidade à dinastia Bourbon. Então, durante os séculos 17 e 18, nós pudemos observar que houve uma mudança. O conceito de identidade fez com que a representação retratística ela se modificasse. Porque durante o século XVIII houve também o desenvolvimento tanto do gênero biografia quanto do gênero autobiografia. Ou seja, essa relação de como se retratar, como a pessoa se via, como ela se entendia, começou a ser modificada, então, a partir do século XVIII com mais intensidade. Vocês veem aí 4 retratos de moças com leques, que era um tema naquele momento clássico. Então, um certo tipo de mulher, ela deveria ser representada na sua condição identitária, que naquele momento dava uma certa singeleza a partir do uso dos leques. Uma pintora, a gente sabe que na história da arte as pintoras são raras, né? Pelo menos até a modernidade elas são mais raras. E aí a gente tem Elisabeth Vigée-Lebrun, uma retratista. Aí temos um autorretrato dela com chapéu de palha e ela vai dando assim um certo estilo ao retrato naquele período em que as ideias iluministas elas estavam sendo disseminadas na sociedade. Temos aqui o seu retrato da Maria Antonieta. Ela tem vários retratos de Maria Antonieta. A artista ela procurava deixar o modelo à vontade e ia seguindo determinados padrões de representação que correspondiam aos estatutos da razão de representação vigentes, os quais seriam no século seguinte confrontados, quer dizer, no século seguinte, no século XIX, todos esses padrões construídos durante o século XVIII vão sendo modificados e também os estilos e as normas e os padrões de retrato também vão sendo modificados. Até então, o século XVIII vai trabalhando com essa ideia de uma limpeza dos traços, ou seja, não era uma necessidade de se representar tão semelhante, mas, ao contrário, limpar uma possível, abre aspas, feiura humana, fecha aspas, era limpo, né? Tentando deixar
essas personalidades com maior destaque. Aqui a gente tem outro retrato de Maria Antonieta, né? A Maria Antonieta com as rosas. Vejam como a pele é totalmente limpa, né? Todos os detalhes. Há um trabalho de enobrecimento do personagem através do seu retrato. Aqui a gente tem a Maria Antonieta com os filhos, né? Ela retratada num grande vestido vermelho. Vocês podem ver os detalhes, o tapete, a almofada, as roupas, tudo construindo esse ideal de nobreza. A pintora Elizabeth, ela viajava muito, então ela pintou também pessoas de outros lugares, né? Então a gente vê cada um incorporando alguns signos típicos, né, do momento e do local em que eles viviam. Aqui também nós temos outra personalidade retratada pela Elizabeth. Como eu falei, ela viveu em Nápoles, em Roma, em Viena, em São Petersburgo, em Moscou, Berlim. Ela viajava e retratava as pessoas. Aqui a gente tem um outro, né, retrato dela, da Madame Elizabeth, um outro retrato, perdão. Enfim, a gente tem então todo esse movimento de construção de um retrato que estivesse mais próximo dos ideais iluministas, né? Nós temos outra pintora, veja, outra mulher, a Adelaide Labiglia, que também fez história com a sua técnica de retrato, né? Nós temos aqui nessa imagem um autorretrato com ela no cavalete, né? E algumas outras figuras ao lado. Então, esse retrato mostra um pouco mais claramente o que diz respeito aos direitos e aos reconhecimentos das mulheres nas sociedades e nas artes, né? Tanto a Elisabeth Vigée-Lebrun quanto a Adelaide Labiglia, elas tentam criar, mostrar que existe espaço para a mulher dentro do campo das artes. Vocês veem aí um retrato da Condessa de Selby compondo música. Não é um tema usual para a mulher. Era mais como leque, né, com algum outro, com os filhos, com algum outro objeto mais ligado ao lar, desculpe, e não ligado a essa questão mais intelectual, por exemplo, compor música ou mesmo ler. Temos aqui um outro retrato de Madame Adelaide. Vejam, desde as barras gregas, as colunas, aquele retrato em forma de camafeu que a gente tem, tudo isso vai compondo um estilo mais apropriado às ideias iluministas que circulavam. Existem várias análises desses quadros, né? Por exemplo, aí vocês veem os detalhes que são usados em todo o vestido, no corpo, a seda, o que estava na cabeça, enfim, tudo milimetricamente pensado para dar esse status, né, à pessoa retratada. Então, esse lado da ênfase iluminista na razão, na educação, no potencial humano, alinha-se com a sua insistência na capacidade das mulheres de se destacarem profissionalmente se lhes fossem dadas as ferramentas e as oportunidades. Então, as oportunidades deveriam ser para todos, independente do seu gênero. Então, vocês viram como a pintura retratou, né, a princesa, e aqui a gente vê um outro pintor famoso, o François Boucher, que tem esse maravilhoso retrato de Madame Pompadour. Os detalhes, as flores no chão, o sapato. Ela segura um livro, como eu disse, seria mais comum se ela segurasse o leque,
mas eu estou tentando mostrar como o retrato vai incorporando de maneira bem sutil esse ideário do iluminismo, da educação e das oportunidades, independente do gênero. O detalhe, né, do retrato, vocês podem ver como ele é muito minucioso, mas coloca ali o livro na mão dela. Um outro retrato do François Boucher, a Madame Bergeret, e esse, como todo o trabalho do François Boucher, ele foi bastante criticado por Diderot. Diderot, que foi um dos primeiros e mais influentes críticos de arte, ele viu Boucher como um artista decadente e fútil, justamente porque ele se distanciava desses ideais iluministas. Diderot criticava a sensualidade aberta e a falta de verdade, ou ainda a moralidade nas pinturas do Boucher, argumentando que a arte deveria imitar a natureza de forma realista e servir a propósitos edificantes. Algo que a arte de Boucher não fazia, na sua opinião. Ou seja, o Diderot achava que o Boucher ele apenas reverenciava essas figuras da nobreza. Mas mesmo assim, ele colocava alguns detalhes, como o caso do livro, né, em que a gente percebe uma mudança no estilo do retrato que teria sido provocada pelo iluminismo. Outro pintor do século XVIII, Jean-Honoré Fragonard, né, tanto o Boucher como o Fragonard são pintores mais no estilo barroco, rococó, e vocês percebem nesse clássico do Fragonard, o balanço, né, como ele dá ao quadro ainda um aspecto mais romântico, né, mais distanciado dessa crise de realidade que vem com o iluminismo. O Fragonard, ele de certa forma, se opôs aos ideais do iluminismo, que defendia a razão, a virtude e a arte com propósito edificante. Enquanto o iluminismo criticava a arte por sua frivolidade, o Fragonard continuou a produzir obras que celebravam o hedonismo, a sensualidade e os prazeres da aristocracia. Então vejam que havia, ainda que de maneira não formal, uma luta entre os barrocos, rococó, e aqueles ligados mais ao iluminismo e ao neoclassicismo, como a gente vai ver um pouco mais à frente. Temos aqui um outro de Fragonard. Vejam, mesmo ele não sendo explicitamente alguém que tivesse ligado ao iluminismo, mas ele coloca uma mulher leitora, que é um tema que não era frequente. Tá? Não se esqueçam dos leques. Um pintor inglês, o Thomas Gainsborough, ele foi um pintor alinhado com essas premissas do iluminismo. Né? Os seus retratos, eles vão equilibrar o naturalismo, a elegância, vão colocar presentes uma nova sensibilidade burguesa, novos ideais e a ideia de natureza como espaço de virtude e sensibilidade iluminada. Então vejam, o iluminismo, o movimento das luzes, ele se rebate na pintura que tem a questão da luz como algo fundamental. Vejam esse quadro do Gainsborough, como a luz está colocada nos pontos centrais. Né? Vejam uma diferença, uma nuvem no fundo, o rosto dos personagens, a calça de uma das crianças. Vejam como ele consegue compor. Então, essa ideia da luz vai ganhando outras proporções a partir do iluminismo. O Gainsborough ele foi muito influenciado pela escola flamenca, especialmente
por um artista chamado Van Dyck. Vejam, essa obra do Gainsborough, O Menino Azul, é uma obra destacada, reconhecida, e essa obra ela foi inspirada numa outra obra do Van Dyck. Né? Vejam esses irmãos que o Van Dyck retratou e como eles têm também um jogo de luz, de pose, de olhar bem apropriado, entre aspas, pelo Gainsborough. Vocês veem aqui um outro trabalho dele, né? Vejam como há uma tristeza no olhar dela, coisa que não caberia numa representação menos realista, né? Um pouco mais romântica. Aqui a filha do artista, vocês podem ver, e a Lei de Dunstanville, outra obra. Vejam como o motivo do fundo ele é feito para destacar a própria figura da representada, da retratada. Costuma-se dizer que nas suas obras até o mais pobre padeiro se assemelhava a uma figura divina, perante a qual todos nós temos que nos curvar. Bom, outro pintor inglês muito destacado na época foi Joshua Reynolds. Eles até tinham uma certa, entre aspas, rivalidade, né? Um queria se destacar mais do que o outro. Mais uma vez, vejam a aplicação da luz na mão que segura o pincel, no rosto, na outra mão, num pedacinho da roupa. Então, tudo muito medido. O Joshua Reynolds ele foi o primeiro presidente da Royal Academy e teorizou o que se chamava do Grand Style, né? O grande estilo da pintura. Para ele, o pensamento iluminismo, que falava sobre a arte como de instrumento de aperfeiçoamento moral, fazia sentido. Né? E ele tinha alguns diálogos com pensadores da área. O seu quadro, O Homem Negro, Retrato de um Homem Negro, foi um retrato bastante polêmico e que fez com que as metáforas visuais criadas para sugerir imagens nobres fossem sendo aprimoradas. Né? A relação entre imagem e pensamento pode ser percebida na obra do Joshua Reynolds. Ele usava a razão para produzir as suas pinturas, né, como mostra nesse retrato. Outro retrato dele muito importante para essa relação com o iluminismo é o Triunfo da Verdade. Né? A gente vê nesse quadro, eu vou mostrar um detalhe de destaque, tanto Voltaire, né, que está ali circulado, quanto David Hume são representados pelo Reynolds. Né? Então, essa pintura, que é considerada uma pintura icônica, né, a gente tem o filósofo, o James Beattie, professor de filosofia moral e também um poeta escocês. E aí temos Voltaire, temos David Hume. Né? Então, mostrando como há uma adoção desses ideais também na prática da pintura. Esse retrato do Sir Joshua Reynolds, o retrato de Mai, é um retrato paradigmático, né? Porque foi a primeira vez que um polinésio foi retratado, após ter participado das expedições do capitão James Cook. Né? Vejam as vestes de Mai ou de Omai, né? E ali se pensa que teríamos uma primeira metáfora do bom selvagem, né? Tal como formulado por Rousseau.
né, esse seria o polinésio, portanto, entre aspas, o selvagem, né, que ele foi retratado. Outro pintor da época, o Jean-Etienne Lyotard, desta feita um suíço, ele retratava tanto os poderosos quanto os humildes. Né? Era um grande conhecedor de arte e era também considerado o mais sofisticado pintor iluminista. Ele fez alguns retratos de Rousseau, com quem ele manteve uma profícua correspondência. Nós temos aqui o retrato de Rousseau nos seus trajes armênios, né? E aí tem toda uma relação com a própria aceitação dos armênios naquele momento dentro da Europa. Os armênios eles eram considerados comerciantes confiáveis, né? Então isso dava a Rousseau esse status de confiabilidade e ele referendava também essa imagem dos armênios. Outro pintor que retratou Rousseau foi o Alan Ramsay. Né? É interessante dizer que o Rousseau mandou fazer um guarda-roupa armênio com muita dificuldade, mas isso tudo foi registrado. Ele só não começou a usar imediatamente esse guarda-roupa porque ele foi decretada a sua prisão depois da publicação do Emílio. Né? Então, tanto o Lyotard quanto o Ramsay valorizam esses elementos que seriam off. Né? Isso não tem a ver com a questão da representação do Rousseau, mas sim com esses signos, com essas metáforas que compõem o seu universo. Os dois lado a lado, tanto o Lyotard quanto o Ramsay, vocês podem verificar o trabalho que eles fizeram. Como o Ramsay era um artista ligado ao iluminismo escocês, ele era amigo de David Hume e ele pintou filósofos, estadistas e mulheres letradas. Vejam que interessante. Né? Ele também fazia a defesa de uma educação feminina. Então, o retrato aparece como uma construção moral e racional. O Ramsay retratou também o David Hume de duas formas. Vejam, ele retratou com um turbante, que não era um traje europeu típico, né? E ele retratou também com aquela peruca típica do momento. Né? Então, o Ramsay, que foi o fundador do Select Society, um clube de discussão de Edimburgo, né? E que recebia muitos nomes célebres, inclusive alguns iluministas. E lá estava também Hume, né? E daí essa proximidade com o Alan Ramsay. Outro pintor que retratou Rousseau foi o Quentin de Latour, também um pintor francês, e ele retratou nomes expressivos ligados aos ideais iluministas. Como aqui a gente tem o Rousseau, e na próxima imagem a gente tem Madame de Châtelet, né? Outra figura, vejam que ela tem um compasso na mão, né? Um instrumento que não é comum a uma mulher, ainda mais a marquesa era mãe de 3 filhos. Isso era bastante ousado. Ela foi tradutora dos princípios matemáticos da filosofia natural de Sir Isaac Newton para o francês. Ela também era amiga de Voltaire e cientista num tempo em que as mulheres se ocupavam da casa. Então, Latour fez construiu essa metáfora do que seria uma mulher naquele século XVIII, uma mulher letrada. Outro pintor da época, o espanhol Francisco de Goya. Aqui nós temos o retrato do conde de Floridablanca, né? Temos, para vocês perceberem, os signos, o livro no chão, as anotações, os papéis, o mapa, o relógio, uma série de signos ligados à ciência e ligados à arte.
Segundo o professor Jorge Colli, meu professor da Unicamp, e com quem eu tive o privilégio de estudar, ele foi meu orientador no pós-doutorado, ele dizia, o professor Colli disse o seguinte: o trabalho de Goya foi marcado pelo iluminismo, pelos princípios da razão e da liberdade. Encontrava na luz a força de sua representação. Seu tratamento espetacular da luminosidade segue a premissa de que o triunfo da claridade sobre as trevas, herdado do iluminismo, é celebrado reiteradamente por obras demonstrativas de uma tradição consolidada. Nós temos aqui um resumo, então, do que o professor Colli escreveu, e aqui duas obras do Goya. Primeiro, desculpe, tem um errinho na legenda, essa, lógico, é a Mádia desnuda, e aqui a gente tem a Mádia vestida. Vejam que primeiro ele faz a Mádia desnuda e depois a Mádia vestida. Outro retrato de Goya, a senhora Sabassa Garcia, e aqui já uma outra obra, O Cão, que é uma obra dentro da chamada pintura negra de Goya, que ela escurece bastante, provavelmente em função da doença e do próprio processo de envelhecimento de Goya. Então a gente vê que o gênio de Goya situa-se numa encruzilhada entre a crença na razão, engendrada pelo iluminismo, e a violência da guerra, trazida pelo invasor francês, barbárie instituída em nome dessa mesma razão. Então o Goya é um pintor paradigmático, né, nesse universo das relações entre a razão e a expressão dessa razão na pintura. O quadro, uma gravura, na verdade, do Goya, Os Sonhos da Razão Produzem Monstros, né? Então, Goya era um pintor avesso às trevas e sedento de luzes, e a sua obra, então, trabalha com a luz nesse sentido. Talvez o mais importante pintor do ponto de vista da técnica e de tudo que ele fez e até do seu engajamento com o próprio iluminismo tenha sido Jacques-Louis David. Né? Já vimos uma primeira obra dele, a gente tem aqui Retrato de Lavoisier e sua esposa. Né? Então, a ciência. Quando é que um cientista era retratado ao lado da sua esposa? As mulheres não tinham nenhuma importância nesse cenário científico, mas o David assim o faz. Aqui o famoso retrato da morte de Marat. Né? O David ele era integrado ao movimento da Revolução Francesa, militante, também era o responsável por parte da identidade visual, pintou alguns retratos que marcaram tanto o do Lavoisier, né, idealizado ao lado de sua esposa, ela também cientista, ilustradora e aluna do próprio David, quanto aqui no retrato do Jean-Paul Marat, em que ele imortalizou e deu ao próprio Marat, que era seu amigo pessoal, um estatuto de líder revolucionário. Ele era conhecido como amigo do povo. Então, retratando em grandes dimensões, 165 centímetros por 128 centímetros. Né? Numa composição encenada, com uma pena na mão direita, a mensagem da qual portadora seria a assassina, e ele faz então com que Marat se transforme numa metáfora do próprio iluminismo. Outra de suas obras muito conhecidas é O Julgamento dos Horácios, né, em que ele coloca em xeque, né, tudo o que estava por trás dessa cena. Para vocês terem uma ideia, alguns estudos sobre as linhas de força no juramento dos Horácios. Vejam quanta racionalidade, quanta matemática, quanto engenho na construção
construção desses quadros. Uma outra obra interessante do William Hogarth, ele fazia sátiras morais e uma crítica social iluminista. Ele fazia uma defesa da reforma dos costumes, o combate ao vício e à injustiça. Ele criticava os vícios da aristocracia no século XVIII. E aí, nesse caso, é uma cena de jogo, né? Jogo que era um vício da aristocracia que ele criticava. O Chardin, Jean-Baptiste Simeon Chardin, ele vai então ter um olhar sobre a vida cotidiana, o trabalho, a simplicidade, mostrando lugares que não eram nobres, como, por exemplo, a cozinha, pessoas que não eram nobres, como a criada. Né? Então, ele busca um naturalismo ético, ele faz uma pedagogia visual, ele faz uma crítica ao luxo aristocrático. Aqui a gente tem uma obra do Greuze, né, O Menino Preguiçoso. O Greuze talvez tenha sido um dos maiores representantes da pintura moral iluminista na França. Ele trabalhava com temas como a virtude doméstica, a disciplina moral, a sensibilidade e a razão. Já o Greuze era admirado por Diderot. Diderot criticava, por exemplo, François Boucher. Ele viu no Greuze o pintor dos valores morais da burguesia, que estava em ascensão naquele momento. Uma outra mulher, Angélica Kauffmann, ela era uma figura do neoclassicismo. O neoclassicismo, ele retomava os clássicos, ele estava embebido nesses ideais de razão. Né? E a gente percebe, então, como ela foca na representação de uma mulher virtuosa, histórica e educada. Ela se preocupa com os valores iluministas, humanistas. Ela também foi uma das fundadoras da Royal Academy de Londres. Também um dos teóricos do neoclassicismo, e um dos pintores neoclassicistas, o Anton Raphael Mengs, né? um dos pais do neoclassicismo, que trabalhava a racionalização da forma e a busca de um ideal universal. Ele era amigo de alguns iluministas, né, e de alguns críticos iluministas de arte. Pompeu Batoni, nesse quadro, ele era um pintor dos viajantes, daquele chamado Grand Tour, ou seja, as pessoas que viajavam para se ilustrar, as pessoas que viajavam para estudar. Ele fazia retratos de cientistas, de estudiosos, de nobres reformistas. Ele tinha como base o ideal neoclássico, a clareza, o equilíbrio, a virtude. Nesse quadro, retrato de um jovem homem, vocês veem lá, por exemplo, a deusa Minerva, enfim, tudo aquilo que caracterizava uma viagem de ilustração, um Grand Tour. Johann Zoffany, ele era um pintor também ligado à Royal Academy, e ele representou várias sociedades científicas, coleções e academias, tudo dentro do âmbito dessa cultura ilustrada. Essa tela é a imagem símbolo dos frequentadores dos salões do século XVIII, né? entre os quais os salões que o próprio Diderot frequentava. Nós temos aqui uma imagem, então, do Martin Knuller. Ele fazia a alegoria das artes liberais, é o nome desse quadro, e ele fazia, então, afrescos com clareza racional e temas moralizantes. É também um pintor aliado. Vejam, até os anjos têm compassos nas suas mãos. Bom, já estamos aqui nos 40 minutos, então eu vou encerrar fazendo um breve resumo. O que a gente tem? Durante o século XVIII,
uma modificação no padrão de retrato. O gênero retrato, então, ele vai receber a interferência do iluminismo. Nós temos um conjunto de pintores que expressam esses ideais iluministas de maneira mais direta. Por exemplo, aqueles que têm interesse pela moralidade. Né? Então, nós vimos o Greuze, o Davi e o Hogarth. O naturalismo e a observação científica, como Chardin e Lyotard. O retrato como construção intelectual e ética, como Ramsay, o Reynolds e o Gainsborough. E a valorização da razão e da virtude cívica, né? Com o Davi e o Mendes. E também o cosmopolitismo e circulação das ideias, com Angélica Kaufmann e o Battoni. Então, nós temos essa modificação dentro do gênero retrato, provocada pelos ideais iluministas. O Platão, no seu Mito da Caverna, considerava a luz como uma metáfora da razão. Esse é o motivo dessa mudança. O retrato, ao longo do século XVIII, caminhou ao lado dos ideais iluministas, nas mãos de pintores que buscavam superar a ideia de representação como semelhança para conferir ao retrato qualidades mais significativas, compostas à luz da verdade, liberdade e ciência, organizando um conjunto de metáforas visuais que, mais ou menos sutilmente, materializavam as mudanças em curso. Então, o nosso próximo passo seria discutir um pouco o que vocês acham, né, desse gênero retrato, dessas metáforas da razão, que a pintura institui nos seus cânones a partir desse desenvolvimento dos ideais iluministas. Nosso próximo passo seria discutir um pouco isso, mas essa live vai ficar disponível tanto no Instagram quanto no YouTube, e nós poderemos manter o diálogo através dos comentários e das mensagens que vocês nos enviarem. Gostaria de agradecer especialmente ao professor Dr. Antônio Carlos pelo convite, a possibilidade de colocar essa discussão em pauta com vocês, e espero que a gente possa continuar discutindo temas pertinentes a esse longo século XVIII, que tem sido o papel da ABS aqui no Brasil, e que tem ajudado bastante a gente compreender um pouco os caminhos que nós trilhamos hoje, né, de onde vieram todas essas questões que datam a produção cultural e a produção artística da atualidade. Muito obrigada a todos e uma boa noite.